Olá, YouTube! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje falaremos sobre relacionamento de casal e como fica o relacionamento de casal diante da chegada dos filhos. Hoje, dia dos namorados, resolvi trazer esse tema. Não estava previsto, não estava no script, mas achei propício, já que é uma questão que eu recebo muito, tanto nas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, quanto é uma área da vida e sobre a qual a gente se debruça muito nos processos de psicoterapia, né? Por quê? Porque o relacionamento de casal também é uma das primeiras áreas da vida que são que é, né, diretamente impactada com a chegada de um bebê. Principalmente quando você tem um primeiro filho, né? Então a falta de conhecimento sobre o que vem depois, né? A mulher muitas vezes ela já se informou também, a mulher minimamente às vezes sabe o que é puerpério, sabe que vai chegar lá na frente alguma coisa. O homem às vezes se informa também, muitas vezes não. Então assim, na realidade, emocionalmente, os dois estão muito crus, poderia dizer assim, é, ao chegar a essa fase de pós-parto imediato, né? Então, assim, cheguei em casa com o bebê. E agora? Saímos dois aqui e voltamos três, né? E agora? O que que muda? E tudo muda. Então, não só a dinâmica da casa muda, a rotina da casa muda, o ritmo de vida muda, como mudam também as pessoas individualmente. Então, esse homem, enquanto ser individual, e essa mulher, enquanto ser individual, também estão passando, cada um por suas próprias mudanças, por seus processos internos, né? Só que essas duas pessoas, em algum momento, se uniram e produziram e reproduziram, né? Dessa união resultou um filho, um bebê, que está ali agora, né? Se concretizou, se materializou. E aí, o que que temos aí, né? Então, não só é uma nova família que se configura ali, então um casal que está deixando de ser um casal para se tornar um casal parental, né? E ainda vai descobrir o que é isso, ainda tem muito processo pela frente, eh, como tem também toda essa dinâmica de nova se estabelecendo, né, essa dinâmica familiar. Então, todo mundo passa, né, todos os seres dessa família e desse sistema familiar que está se constituindo, as pessoas vão se mobilizando e essas dinâmicas de relacionamento vão se estabelecendo para ocuparem novos lugares, né. Então, o homem deixa de ser só homem para se tornar homem e pai, a mulher deixa de ser só mulher para se tornar mulher e mãe, e o bebê tá ali novo nessa, no meio desse casal, né. Então, no início, o bebê todo bebê que nasce, a gente fala muito sobre essas questões, essas dinâmicas aí, lá no meu curso, o Puerpério Mais Leve, que está com as inscrições abertas. Então, assim, quando o bebê nasce, ele precisa de uma série de coisas, ele tem uma série de necessidades, e a mãe e ele vai buscar a mãe de início para suprir essas necessidades, porque é a mãe que ele conhece, é com a mãe que ele se sente seguro, é o coração dela que ele já ouviu, é a voz dela que ele está mais familiarizado, é o cheiro dela, o colo, então tudo isso ele vai buscar essa segurança afetiva num referencial que ele já conhece, que é a mãe. E nesse contexto, o pai, né, nesse contexto, a mãe tá ali, então, se disponibilizando para esse bebê, e nesse contexto o pai tá ali meio que perdido. O que que eu faço aqui? Como é que eu posso contribuir e ajudar, né, e participar e me inserir também nessa relação? Porque nesse início até os 6 meses tem a simbiose mãe-bebê, algo que eu exploro muito também lá no curso e nos atendimentos pessoais, individuais. Eh, então ele, o pai, ele já chega, né, o pai, esse homem que está se tornando pai, está descobrindo o que é ser pai, como que ele pode contribuir, ele também está se, descobrindo e tentando se inserir nessa relação mãe-bebê, neste sentido, né, como é que eu participo dessa dia de mãe-bebê enquanto pai, que eu também sou pai, né, eu também estou aqui. Então eu falo muito que o pai, né, o homem, ele ocupa esse lugar ou deveria ocupar esse lugar de contorno afetivo dessa dia de mãe-bebê que precisa acontecer. Né, essa é a relação saudável que sustenta desde aí e que se sustenta mais ainda durante toda a primeira infância. Neste momento, o que que acontece? A mulher, ela não está quimicamente, o corpo não está quimicamente voltado para a relação de casal. É como se a mulher não tivesse como mulher, né, como se o corpo desse uma virada de chave, assim. Então a mulher está voltada quimicamente, inclusive, os hormônios que estão sendo produzidos, tudo o que está acontecendo com ela internamente, está acontecendo a favor da sobrevivência da espécie.
ou seja, para garantir esse vínculo, para garantir essa dia de mãe e bebê, que é o que vai garantir a sobrevivência da espécie. Então, como humanos, é assim que nós funcionamos, né. Então, neste momento, a mulher ela está voltada mais para esse lugar de mãe. Ela então, neste momento, o que acontece? A relação de casal é como se ela não tivesse espaço, digamos assim, né. Vamos pensar nessa comparação como viradas de chave mesmo, né. Então, virou uma chavinha ali, a mulher ela está mais voltada para o filho, para a família. Não que ela esteja desconectada do marido, mas ela não está pensando, por exemplo, numa sexualidade, ela não está pensando nela nem como mulher, ela está mais voltada para esse lugar como mãe, de se disponibilizar física e emocionalmente para atender às necessidades desse bebê. Então, atender às necessidades de amamentação, que muitas vezes é um processo extremamente desafiador. Então, nesse lugar, imagine uma mulher que passa por um desafio de amamentação, com rachadura, com dor, fissura, né? Candidíase, mastite, uma série de coisas, ela não está voltada para a relação de casal, né? E muitos homens estranham isso, muitos homens não entendem toda essa transformação que a mulher faz. Então, um dos motivos também dessa desconexão de casal no futuro é essa falta de entendimento sobre o que vem depois, né? Por isso que a gente faz em consultoria de puerpério, enxoval emocional, pré-natal psicológico, que é para adquirir informação, ter informação para não ser pego de surpresas lá na frente, né, não sermos pegos de surpresas lá de surpresa lá na frente. Então, e o pai, ele não passou, né, o homem, ele não passou por transformações hormonais, biológicas, físicas, ele está ali tentando entender a dinâmica do dia a dia, né, então por isso que ele tem essa função também, até biologicamente, de ser esse contorno afetivo, de ser o racional da casa, então é ele que vai pensar em diversas soluções aí para o dia a dia, né, então ele que vai pensar na comida, na alimentação, no mercado, ele que deveria pensar nas contas que tem para pagar, ele deve esse contorno afetivo e estrutural que mãe e bebê precisam. Então, vamos imaginar que até os 6 meses, que é quando dura mais ou menos essa simbiose, a a mãe e o bebê estão ali, né, nessa simbiose, o pai está ali tentando, né, se incluindo nessa relação, ele já entra como excluído nessa relação, né, o pai. Ele é um terceiro, ele precisa se incluir, ele precisa se inserir. Só que ele tem um papel extremamente importante, que é de ajudar a mãe e o bebê a cortarem essa simbiose, lá pelos 6 meses, que é quando começa a introdução alimentar e tudo mais. Então, ele tem esse papel. É aí que mais ou menos aí, claro, antes também, mas é aí que a mulher começa. Por que que ele tem esse papel, né? Ele tem esse papel de separar, cortar essa simbiose, para que a mulher comece a olhar um pouco mais para si, voltar-se para si, e o bebê, ele começa a olhar mais para o mundo. É quando ele começa a se interessar pelas coisas alheias à mãe, né, à parte da mãe. Por isso, a introdução alimentar também, por isso que ele começa a comer e se interessar pelos alimentos, porque ele entende, ele está curioso com o mundo que tem ali, ele começa a perceber que tem um mundo para além da mãe, ele ainda não tem consciência disso, a separação em bebê mesmo vai acontecer lá pelos 3 anos, mas ele já tem uma consciência que assim: "Opa, o mundo não é só minha mãe, tem mais coisa aqui. Tem meu pai que é muito interessante, que me joga para o alto e brinca comigo, que me dá comida, que me dá limão às vezes para chupar, né, que faz provar, que me faz experimentar o mundo. Então o pai ele tem esse papel. É aí que muitas vezes começa a surgir então esse conflito interno da mulher de tentar buscar se resgatar, e é aí que muitas vezes o casal também deveria, né, se resgatar. Então imaginando uma tríade, né, quando o bebê nasce, o bebê é colocado no centro dessa relação de casal. Mas em algum momento ele precisa sair desse centro e o casal precisa voltar a ocupar uma posição superior e olhar para o bebê como algo assim, nós viemos antes, né, o casal vem antes, e esse casal depende da gente. Então, a gente enquanto casal precisa estar sólido, estruturado e firme para poder prover para esse filho um caminho de sustentação que vai sustentá-lo a vida toda, né. Essa sustentação que começa agora, essa base que a gente dá agora para o bebê e para as crianças durante ao longo de toda a primeira infância, é o que vai sustentá-lo para uma vida toda. Então, o casal ele precisa estar fortalecido. Só que aí muitas vezes o que acontece? Eh, Quando vem essa queixa, né: "Puxa, eu e meu marido estamos desconectados, nós estamos desconectados enquanto casal". A gente precisa olhar muito profundamente para
para toda essa dinâmica de relação. E eu te falo, você não precisa de um Vale Night para fazer essa reconexão. Você não precisa de uma viagem de casal para fazer essa reconexão. A relação de casal, ela se constrói, ela se sustenta no dia a dia, na troca de olhares, é na troca de olhares e de carinho também na madrugada que está atormentada, que está todo mundo ali com privação de sono, é no bom dia de manhã, é numa mensagem no meio do dia. É isso, são essas pequenas coisas que alimentam essa conexão e que resgatam a conexão que vocês tinham antes do nascimento dos bebês, né, do nascimento dos filhos. E lembrando também algo muito importante de trazer aqui, é que não vai ser a mesma coisa, e eu também exploro isso lá no curso. A mulher, ela não é a mesma, né, então a relação de casal, ela também passa por uma transformação. Vocês, enquanto casal, eram um tipo de casal que tinha uma relação específica, uma troca de carícias, um jeito de funcionar ali, antes dos filhos nascerem. Depois é outra coisa. Então é também importante a mulher olhar que ela também passa por transformações nesse sentido, que muitas vezes o que agradava antes não agrada agora. Muitas vezes uma coisa que incomodava antes e ela não falava e passava por cima de si mesma, agora está incomodando muito mais. Então veja que a desconexão do casal é assim, quando vem essa queixa, né, é só a ponta do iceberg, para baixo tem muito mais coisas. Muitas vezes já vem uma desconexão antes do casal, e aí os filhos chegam num contexto que o casal já está desconectado, eh, enfim, não vou explorar aqui tanto nesse sentido, mas é importante entender que não são soluções externas que trazem a conexão do casal de volta. É muito conhecimento e autoconhecimento, sim. Quem me conhece aqui já sabe, já ouviu falar isso, vou bater nessa tecla, porque são muitas camadas que são impactadas com a chegada de um filho. Assim como a mulher, né, tem suas questões aí emocionais de infância que se escancaram diante da chegada dos filhos, o homem também tem. Então, a depender de como cada um está atravessando esse processo individualmente, isso vai esbarrar e vai impactar na relação de casal. Então, não é só a rotina, não é só a previsão de sono, não é só a necessidade de trabalhar, porque muitas vezes uma desconexão do casal, o que que acaba acontecendo? Né, normalmente quem trabalha fora acaba afundando mais no trabalho, né? Acaba usando o trabalho como desculpa, como artifício, às vezes até inconsciente, para se afastar de casa, para se afastar da relação, para não entrar em contato de fato mesmo com o que precisa ser visto, né. Então a conexão de casal e uma vez foi curioso, porque eu respondi essa pergunta no Instagram, e uma paciente trouxe para mim na sessão, ela falou assim: "Nossa, eu vi a sua resposta lá na caixinha, mas eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha pensado que é realmente o dia a dia, né, do que eu posso fazer da minha parte, né, para melhorar essa relação". E muitas vezes nós mulheres, a gente não consegue comunicar, nós humanos, né, nós não aprendemos a comunicar aquilo que a gente gostaria de comunicar. Normalmente a gente tem uma acusação, né, a gente acusa e fala: "Você só chega tarde, eu fico aqui em casa sozinha com o bebê o dia inteiro, você não faz nada, você não me ajuda em nada". Quando, na verdade, se a gente consegue olhar exatamente para nós mesmas e entender, assim, o que que eu estou sentindo, o que que está realmente acontecendo, eu consigo perceber assim: "Poxa, olha, eu tô super cansada, tô me sentindo sozinha, fiquei em casa aqui o dia inteiro com ele hoje ou com ela e, poxa, foi um dia super exaustivo, super estressante, eu queria tanto que você chegasse mais cedo, eu me senti sozinha, poxa, eu estava esperando que você chegasse mais cedo", sabe. E aí eu tô falando sobre mim, eu não tô acusando o outro, não tô esperando nada do outro, não tô colocando expectativas sobre o outro, tô falando sobre mim. Então até publiquei hoje, né, um percentual, assim, muitos casamentos, acabam durante o puerpério porque o casal não sabe se comunicar. E por que que a gente não sabe se comunicar? Porque a gente não consegue olhar para nós, a gente não consegue olhar para o que a gente sente, para conseguir comunicar verdadeiramente aquilo que a gente gostaria de comunicar. Então a gente comunica de uma forma distorcida, a gente comunica em tom de acusação, colocando a responsabilidade sobre o outro. Você chega tarde, você não me ajuda em nada, você não dá banho na criança, você não acorda de madrugada, você não fica com ele de manhã para eu dormir mais um pouco, você, quando na verdade deveria ser sobre mim, né, quando deveria ser sobre: "Eu estou muito cansada, como é que a gente pode juntos, criar uma rotina, uma dinâmica melhor aqui?". Por que que eu trago isso, gente? Tentem entender, porque isso desconecta mais ainda o casal, isso distancia mais ainda o casal. Então não é uma noite, não é um fim de semana,
que vai reconectar o casal. E ainda que reconecte, não vai ser o mesmo casal que vocês eram antes do nascimento dos filhos. Vocês agora estão diferentes. Vocês passaram por uma gestação, por um parto, estão muito provavelmente num puerpério. Se vocês estão aí com filhos de até 3 anos, vocês estão no puerpério. E aí os filhos crescem e vocês estão em outra fase. Então, vejam como é importante, né, o filho sair desse centro que eu falei, para ir para esse lugar de, de assim, de terceiro mesmo, né? É uma tríade que se compõe. Em cima é pai e mãe e embaixo são os filhos. É uma tríade e quem comanda é o pai e a mãe. O pai e a mãe tá acima, né? O casal tá acima dessa relação. Se o casal não tá bem sustentado, a família não tá bem sustentada. Essa é a verdade. Então, relacionamento de casal, sim, é impactado e muito diante da chegada dos filhos. É a primeira área da vida, como eu falei, que é extremamente impactada, e é a área que normalmente não é vista. Normalmente as mulheres chegam falando de carreira, chegam falando da sua própria maternidade, que estão cansadas, que estão exaustas porque fazem tudo e que sentem culpa, e que estão frustradas. Muitas vezes essa é a última área a ser vista. Por quê? Porque eu estou tão preocupada também em ser uma mãe exemplar que eu não consigo olhar para o que precisa ser visto. Então, muitas vezes o casamento ele é deixado realmente como último lugar, né? Como última instância aí a ser cuidada, a ser vista, a ser olhada e a ser priorizada, né? E a ser alimentada, nutrida. Então, nesse Dia dos Namorados, eu achei importante trazer isso, porque é uma queixa que eu recebo muito sobre a desconexão do casal. É claro que existe amor em muitos dos casos que eu atendo, em muitas das perguntas, né? E se a pessoa está trazendo isso é porque ela se importa, porque ela realmente está sentindo falta, é porque ela realmente gostaria que algo mudasse, mas que não sabe por onde começar. Então, é importante olhar o que está desajustado e ir ajustando, olhando para todas essas áreas da vida, para, de novo, como eu sempre falo, né, não é encontrar o equilíbrio, mas encontrar o seu ponto de equilíbrio. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Então, é você entender que você não vai tirar 10 em tudo, que para ser inteira, você vai entender que vai ter uma área que você vai doar um pouquinho mais agora, vai ter outra área que em outro momento você vai se doar um pouquinho mais. Então, em cada fase da vida, cada área da vida vai demandar uma atenção maior nossa, e muitas dessas mulheres chegam para mim com essa queixa aí do relacionamento de casal. Então, muda sim, transforma, e a gente tem que entender que são dois indivíduos com as suas histórias pessoais, com as suas crenças, com as suas dores, com as suas feridas emocionais, com seus sistemas familiares e as histórias que cada um está herdando, que se unem enquanto casal e geram uma vida, um terceiro, um filho. Então, sim, muita coisa muda. E aí são muitas camadas que a gente precisa olhar para entender de fato onde está a desconexão, onde está a origem dessa desconexão. E, de novo, né, só para concluir, muitas vezes a origem dessa desconexão não está na chegada dos filhos, ok? Pensem sobre isso, qualquer coisa me procurem e a gente conversa mais sobre. Um abraço e até o próximo vídeo.